Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago, capítulo 1 e verso 21. O que é melhor? A doutrina correta ou uma vida correta? Hoje em dia nós estamos a viver uma ênfase muito grande sobre viver para Cristo, mas pouca ênfase sobre a doutrina. A doutrina divide, dizem alguns. Não importa aquilo que crê, o importante é que nós louvemos o Senhor juntos. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, vamos todos nós juntar as nossas mãos e vamos fazer um louvor para Jesus. Este é o espírito que podemos dizer o espírito do ecumenismo nos nossos dias. Manifesta um desprezo total pela doutrina. Mas também tem o outro lado da moeda, que é o outro extremo, que é valorizarmos a doutrina tanto que até nos esquecemos de viver a doutrina. Passar quase todo o tempo em debates e assuntos teológicos e vilificar aqueles que não concordam com a sua posição. É uma atitude cismática e ao mesmo tempo facciosa, que divide as pessoas, que divide igrejas por causa da menor diferença de opinião. Mas é interessante que a Bíblia não conhece estes dois extremos. A Bíblia não põe uma falsa dicotomia, ou seja, uma falsa separação entre a doutrina correta e uma vida correta. De facto, nós podemos ver que a Bíblia sempre nos ensina que os dois, eles são inseparáveis. É possível ter um sem o outro, mas a doutrina correta, ela produz uma vida correta. E quando nós confiamos na nossa própria justiça, nós reclamamos muitas vezes contra Deus. E sabem, isso leva portanto, à morte, leva à nossa própria perdição. Quando nós confiamos na nossa própria justiça, nós enganamos os nossos corações com uma religião e com uma santidade que é exterior, externa, e isso leva à morte. Mas quando nós ouvimos a palavra, ou seja, quando nós praticamos, como nos diz o apóstolo Tiago, quando nós praticamos a palavra da verdade, ela é implantada, como ele diz, nos nossos corações. Ela nos regenera, ela nos renova, ela brota em nossos corações e produz uma vida nova que vem de dentro para fora. A palavra que ouvimos, ela é poderosa para salvar as nossas almas. A palavra, ela é fonte de vida. Onde a palavra não é ouvida, não há verdadeira religião. Aqueles que acham que podem viver para Cristo, mas sem ouvir a palavra, sem ser praticantes da palavra de Deus, estão a enganar os seus próprios corações. Portanto, irmãos, o nosso texto é realmente um texto de julgamento pesado sobre a maioria daqueles que se chamam igrejas nos nossos dias. É impossível praticarmos a verdadeira religião sem ouvirmos aquilo que a palavra de Deus nos tem para dizer. Neste verso 21, o apóstolo Tiago, ele nos chama a acolher com mansidão essa palavra implantada. Com certeza, todo aquele que é verdadeiro filho de Deus tem um respeito muito grande para aquela palavra que nos regenerou, que nos transformou, que nos vivificou, não é verdade? Então, essa palavra nos tornou novas criaturas em Cristo Jesus. Mas tem também um outro perigo e que Tiago ele quer também destacar. É para aqueles que entendem a função central da palavra de Deus na vida cristã, tem o perigo de que eles vão dar tanta ênfase à verdadeira pregação que esquecem viver essa pregação, que esquecem viver essa palavra no seu coração. E porquê que Tiago fala sobre isto? É claro que ele fala sobre isto porque ele conhece a verdadeira natureza, a natureza humana. A Bíblia diz que não podemos ganhar a nossa salvação por meio de uma santidade externa, por meio de atos, de atitudes, de práticas externas. Não. O problema é que todos nós somos muitas vezes de natureza legalista. E no momento em que nós conhecemos a graça, no momento em que nós conhecemos a palavra, o maior perigo é nós acabarmos por pensar, que bom, já não preciso fazer mais nenhum esforço. Que bom, eu posso relaxar. É como se nós estivéssemos dentro de um autocarro em direção ao céu e então pedimos ao nosso vizinho do lado, acorde quando nós chegarmos. Será que nós podemos dormir até que o autocarro chegue ao céu? Tiago nos exorta
que nós não devemos nos enganar. E mesmo até mais à frente, no verso 26, ele fala que aqueles que confiam na sua própria religiosidade estão a enganar-se a si próprio porque não estão a ouvir a palavra de Deus. O que vale, portanto, é ouvir, ou seja, pôr em prática a Bíblia. Tiago fala no versículo 21 que essa palavra deve estar implantada em cada um de nós. Não se planta algo morto. Só se planta algo que vai crescer, que vai florescer, que vai brotar. Será que a palavra de Deus está a brotar no teu coração? Existe muitas vezes no seio da igreja contemporânea um tipo de farisaísmo que se poderia denominar pelos pecados sociais permitidos. Mas aquilo que significa, o que é que significa esses tais pecados sociais permitidos? São aqueles pecados que nós cometemos, que se tornou tão comum que muitas vezes nem sequer nos apercebemos que os praticamos. Que muitas vezes parecem quase imperceptíveis. Tipo a inveja, que é algo que é terrível, que vai minando, não é? A murmuração, a crítica, a ira e muitos outros desta mesma estirpe e que podemos denominá-los também de subjetivos, isto é, subjetivos para aqueles que vivem um cristianismo de aparências. Então, quando as pessoas vivem numa forma legalista, não falta energia, esforço para cumprir as tarefas mais pesadas. Eles sofrem mesmo, os legalistas, com tanta coisa para tentar ganhar a sua vida, a sua salvação pelas suas próprias obras. Então, no entanto, quando alguém chega com a graça, com o outro lado, e fala sobre Jesus, a graça de Jesus Cristo, muitas vezes vem tipo aquela, podemos dizer, aquela moleza espiritual. Chegar a hora ao culto não vai me salvar, por isso vou chegar atrasado. Ler a Bíblia e participar nos estudos bíblicos não ganho nenhum mérito, então vou deixar de o fazer. Dar o dízimo não é necessário para ganhar bênçãos de Deus, então vou dar quase nada para a igreja e para Deus. Então, se realmente acharmos que podemos viver como ouvinte da palavra sem a praticar, nós estamos a enganar a nós próprios. E estamos a perder o foco daquilo que é mais importante para a nossa vida espiritual. Por conseguinte, os cristãos devem constantemente fazer um forte empenho para eliminar, para desarraigar, como nos diz, essas coisas da mente e do coração, para harmonizar a sua vida plenamente com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Cada cristão devia esquadrinhar o seu estilo de vida, a sua própria personalidade, o seu caráter, para se esforçar a eliminar toda a imundícia da carne e do espírito, tudo o que detrai da sua profissão de ser cristão, todo o vestígio, tanto quanto possível com a ajuda de Deus. A eliminação dessa maldade do nosso coração, da nossa mente, prepara-nos para que haja esse tal implante, para que esse implante, que é a palavra, possa crescer e possa desenvolver essa verdade, essa semente que tem ervas daninhas possa desenvolver na nossa vida. O cristão não deve resistir à palavra, mas deve aceitá-la num espírito de brandura, de docilidade, entregando-se humildemente à influência que ela tem na nossa vida. Para que a palavra cause transformação na nossa vida, nós precisamos de olhar, de acolher a sua mensagem no seu coração. Esta palavra impureza, que vem aqui no texto também, vem de uma expressão grega que traduzida significa roupa suja. Esta expressão indica a nossa maneira de viver, que é vista pelos homens. A nossa conduta mostra os valores que nós realmente professamos. Como tem sido a sua vida na escola, no trabalho, na família. A palavra maldade, que vem aí, também aponta as más intenções do nosso coração. O cristão não deve ser maldoso, não deve ser invejoso, não deve ser fraudulento, não deve ser vingativo. Assim como Deus tem sido bom conosco, nós devemos também ser bons com o nosso próximo. Queres guardar a palavra de Deus no coração? Deita fora então a maldade, a impureza, a tal roupa suja. É que a palavra de Deus, ela é poderosa para nos salvar.